Seja bem-vindo a este canal, este que é um espaço para reflexão bíblica e, consequentemente, uma reflexão da nossa vida, da nossa história. E hoje eu quero ler com você Salmos 16, versículo 11. Diz assim o texto bíblico: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eu trago à memória no início dessa fala uma compreensão que recebi de um autor. Eu até tentei buscar, não me recordo se foi Dostoiévski ou se foi um dos clássicos, mas eu lembro que eu recebi essa compreensão e queria iniciar a fala dividindo com você. Um desses autores, que imagino que seja Dostoiévski, diz que quando ele foi até os pobres, quando ele foi conduzido até o campo de refugiados, na vivência com os pobres, ele fez uma avaliação, uma análise, teve uma compreensão acerca da fé em meio àquela gente que vivia na miséria, que vivia em circunstâncias terríveis. E num primeiro momento, a análise e a avaliação é de que a fé que eles têm é uma fé que parece ser superficial. Por quê? Porque eles não conseguem fazer um arrazoado, eles não conseguem ter uma coerência na proposição teológica, doutrinária, eles não conseguem fazer afirmações acerca do que eles creem, dos fundamentos da fé cristã, eles têm dificuldade de elaboração de suas crenças. E parece que o crer, a fé em Deus é algo muito superficial. Isso num primeiro olhar, numa primeira análise. Mas ao perceber um pouco mais, ao conviver com aquela gente, esse autor diz que ele passou a enxergar a fé de uma outra perspectiva. Quando ele olhava para os pobres, ele descobriu que na verdade a fé que eles tinham era uma fé muito profunda. Por quê? Não porque tinha uma lógica teológica, não porque havia um estudo aprofundado, havia uma conceituação, não. Ela era muito profunda, porque a fé que eles tinham era uma fé vital. Vital no sentido exato da palavra, era uma questão de vida ou morte. Quando ele olhava para os pobres, quando ele lidava com aquela gente na miséria deles, miséria social, miséria relacional, miséria física, na condição deles, ele percebeu que a única coisa que mantinha aquela gente viva, aquela gente com esperança, aquela gente com vigor, aquela gente tentando viver, era exatamente a fé. Por isso ele percebe que não há uma elaboração teológica e doutrinária, o que também é necessário e importante para a vida cristã, mas ele percebe que o que eles têm é uma fé vital, é uma questão de vida ou morte, e eles vivem somente porque eles creem em Deus, e isso é a força motriz, isso é o que os coloca em direção a tentar a vida e a buscar sair daquela condição, ou pelo menos viver e sobreviver em meio àquelas condições. E eu trago esta fala porque quando eu leio o Salmo 16, eu tenho exatamente este retrato da fé como um elemento vital, uma questão de vida ou morte, ou melhor, é tudo que temos. O Salmo 16 é um salmo de Davi e, claro, Davi não estava numa condição de miséria. Davi está numa condição muito oposta a isso, numa condição bem diferente. Entretanto, ao tecer o Salmo 16, ao escrever o Salmo 16, orá-lo, cantá-lo, a gente percebe que há expressões do fundo da alma do salmista, de Davi, que expressam a sua relação íntima e profunda com Deus. Vou apenas ler alguns versículos e depois voltar para o nosso versículo 11, que foi a nossa leitura inicial. O Salmo 16, versículo 2 diz: Digo ao Senhor,
Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Depois o versículo 5: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Perceba, estes dois versículos fazem alusão aos levitas ou ao sacerdócio. Por quê? Porque quando nós vamos para o Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós descobrimos e entendemos que os levitas e os sacerdotes, eles não têm uma herança. Quando a terra de Israel é dividida em tribos, a tribo de Levi não recebe nenhuma terra como herança. E Deus diz, isso está lá em Deuteronômio, isso está em Números, Deus diz para eles: vocês não vão receber nenhuma terra, vocês não vão receber nenhuma outra herança, porque eu, o Senhor, sou a herança de vocês. Deus é tudo que eles têm. Eles não têm uma posse, eles não têm um lugar, eles, claro, moram, habitam, mas a herança, o que eles têm é Deus. E agora o salmista faz essa referência à herança, faz referência no versículo 5, porção da minha herança, o meu cálice. Ele fala de que a minha herança é muito linda e que tu és o arrimo da minha sorte. Tudo isso nos remete a figuras e a linguagens que diz respeito aos levitas ou aos sacerdotes. Em outras palavras, o salmista está expressando nestes versos: Senhor, eu faço alusão aos levitas, embora ele não fosse. Eu faço referência aos sacerdotes. E eu também quero expressar: a minha vida é ao Senhor, não possuo outro bem, não há nenhuma outra herança, não há nada incomparável ao Senhor, não há nada que te substitua, não há nada que eu me agarre a ponto de falar: olha, a minha vida está presa a isso, isso é a minha garantia, isso é a minha porção, aqui está a minha vida. Ele está dizendo: o Senhor é a minha herança, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é a minha fonte de vida. No Senhor eu me repouso. Tanto que o Salmo ele fala que Deus é o refúgio, Deus é a segurança, Deus é o único de ser digno de adorado. Estando Deus à minha direita, não serei abalado. Essa é a expressão do salmista, lembrando o que eu citei no início: a fé é uma questão vital, nossa vida está em Deus. E quando nós vamos para o versículo 11, nós lemos, ele encerra exatamente falando em caminhos de vida. Tu me farás ver os caminhos de vida. Deus é a questão vital e é Deus quem nos apresenta a verdadeira vida, é Deus quem nos mostra os caminhos de vida, é Deus quem nos conduz pelo caminho reto, pelo caminho que gera vida em todo o seu sentido, de relações, de alegria, de trabalho, de percepções, em especial da relação com Deus, da direção dada por Deus. Então ele encerra dizendo: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria. Aqui não é uma negação da tristeza, até porque nós temos outros salmos de Davi, inclusive de lamento, inclusive em situações de tristeza. Aqui é uma expressão e compreensão de que na presença de Deus nós encontramos alegria profunda, uma alegria inexplicável, uma alegria inigualável, algo que está além de nós e além das circunstâncias. Mesmo em meio a circunstâncias terríveis, nós experimentamos dessa alegria na presença de Deus. E encerrando essa fala do salmista, ele diz: na tua destra, delícias perpetuamente. Ele afirma que na presença de Deus há alegria, e na companhia de Deus, andando na direção de Deus, na destra de Deus, lado a lado com Deus, nós desfrutamos de um prazer imenso, um deleite em Deus, delícias perpetuamente, um prazer que é gerado na nossa existência e que nos dá uma nova condição de vida.
o salmista expressa a sua vitalidade, toda a sua expressão de existência no próprio Deus. Essa é a palavra que eu trago para nós. E antes de fazer os apontamentos, eu gostaria só de lembrar exatamente que este salmo nos leva até Jesus. Jesus seguiu os caminhos do Pai, ele foi obediente ao Pai, ele seguiu o direcionamento do Pai. E parece para nós, num primeiro momento, irônico, porque quando Jesus segue o caminho do Pai, ele vai para onde? Ele vai para a cruz, ele vai para a morte. Aqui está dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida. Jesus segue o Pai e vai para a morte. Entretanto, Jesus morreu, mas Jesus venceu a morte e ressuscitou. No final das contas, o caminho que Deus conduz o seu Filho Jesus é o caminho de vida e de vida eterna. É o caminho da ressurreição. O próprio Jesus tem um deleite enorme na presença do Pai. Ele encontra alegria. O tempo todo, a vida de Jesus, nós vemos que ele é perseguido, ele é confrontado, ele tem pessoas tentando tirar a sua vida, pessoas tentando atacá-lo. Contudo, nós encontramos em Jesus uma figura de alegria, uma figura de alguém que tem prazer na presença do Pai, em estar com o Pai, alegria em Deus. E a ressurreição é a vitória final, e Jesus trazendo essa alegria, trazendo isso para os seus discípulos. Quando nós encontramos a vida dos discípulos que seguem a Jesus, por seguirem a Jesus, eles vão exatamente no caminho de morte, mas o relato deles é o caminho de vida abundante. É o caminho de que enquanto eles vivem plenamente. Mais do que isso, eles vivem eternamente. A vida eterna de Deus para nós é um caminho de alegria, é um caminho de prazer. Por isso, pensando na história bíblica, pensando nessas questões, eu trago esta reflexão para nós. Como tem sido a sua história, a sua vida? Deus, de fato, é uma questão vital? É claro que é. A nossa vida está em Deus. A nossa existência está em Deus. Não só a vida biológica, o bios, o estar sobrevivendo, mas uma existência intensa, ativa, alegre, uma existência que faz sentido, que vale a pena. Uma das grandes perguntas da humanidade é: por que eu vivo e por que eu existo? E o salmista está aqui nos lembrando que a nossa existência, a nossa vida e a resposta a esta pergunta está na presença de Deus. Deus é a nossa vida. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Deus nós temos a vida. Então a pergunta que faço é: você está vivendo ou você está só sobrevivendo? Você está só respondendo à existência de modo automático, de modo a simplesmente fazer as tarefas, as demandas da vida? A vida para você não tem graça? Ou você de fato tem recebido desse caminho de vida que vem do próprio Deus? É importante refletir sobre isso, e é importante a gente lembrar e saber que em Deus e somente em Deus, em Jesus, nós encontramos a vida. E é na relação profunda com Deus e nos caminhos que Deus nos conduz, ainda que possam parecer caminho de morte, são nesses caminhos, ou é nesse caminho, que nós encontramos a verdadeira vida, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer. Então essa é uma reflexão importante. Outra pergunta que fazemos: como vou viver daqui para frente depois dessa pandemia? Não sei. A minha vitalidade está em Deus. Em Deus eu vou descobrir como enfrentar o pós, como enfrentar as questões sociais, como enfrentar as dificuldades financeiras, como enfrentar as questões fisiológicas, emocionais. Em Deus está a nossa vida. A nossa fé
Precisa de elaboração? Precisa de entendimento? Sim, Deus nos deu isso, mas acima de tudo, ela também é vital. Deus é tudo que possuímos e nele nós reconstruímos tudo, porque Ele é a vida e Ele nos faz ver os caminhos de vida. Mais do que isso, na Tua presença há plenitude de alegria. Há momentos da nossa vida de culto, de adoração, momentos da nossa relação com Deus que nós sentimos uma paz tão grande. Eu não sei se você já desfrutou desse momento, mas tem dias que a gente vem por culto e a gente sai tão leve, mesmo tendo tantos problemas, mesmo tendo tanta coisa a resolver, mesmo que a nossa vida esteja caindo aos pedaços. Quantas vezes na presença de Deus nós encontramos uma alegria inexplicável, e é disso que o salmista está falando. Em Deus nós encontramos essa alegria, na presença de Deus. E na presença de Deus, Ele não está se referindo somente quando eu fecho os olhos para orar, somente quando eu leio a Bíblia, mas é uma compreensão de que em todas as circunstâncias eu estou na presença de Deus, e quando eu trago a consciência de que a minha vida é na presença do Cristo ressurreto, do Deus vivo, tudo que eu faço é na presença de Deus, e tudo que eu faço ganha um novo significado. Arrumar uma casa, brincar com os filhos, ensinar a tarefa para os filhos, estar com as pessoas que eu amo, trabalhar, estudar, tudo que eu fizer, meu momento de lazer, de trabalho, de devocional, tudo, eu passo a adquirir uma gratidão e uma alegria, porque eu tenho a consciência de que eu estou na presença de Deus, e na presença de Deus há plenitude de alegria, e eu me deleito em Deus, porque nele há delícias perpetuamente. Deus é a grande alegria da nossa vida. Não é dinheiro, não é sexo, não é poder, não é sucesso. O grande prazer, o grande deleite da nossa vida e a razão para o qual fomos criados, inclusive a confissão de fé nos diz isso, é para o deleite em Deus, para desfrutar da presença e da vida que brota de Deus. Então, viva em Deus e busque em Deus os caminhos de vida, somente Ele pode oferecer. E junto, você e eu descobriremos e desfrutaremos de alegria e de deleite perpetuamente. Que assim seja a nossa vida.